Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Faço uma saudação aqui aos presentes. Essa aqui é mais uma aula do verão 2025 do Prof. Mate, um preparatório ao ENC, tá? Nessa aula, a gente vai trabalhar com um tema... Professor, me parece que tem pessoas tentando entrar na sala. Ah, já aceitei, tá? Já aceitei. Bom, nessa aula a gente vai trabalhar com questões envolvendo desigualdades, né? Então, o que que a gente vai fazer, né? O primeiro eu vou fazer uma breve revisão de certos tópicos onde comparece desigualdade, tá? Então, vocês podem encontrar isso dentro do livro de matemática discreta, alguma coisa, números e funções. Vocês também podem encontrar isso no livro de análise um do Elo, tá? Enfim, muitas coisas vocês podem encontrar desses livros, tá? Então, aqui, vamos ver, vamos começar aqui, tem uma apresentação pronta. Então, a gente vai começar aqui dando um panorama, né, sobre o corpo dos números reais, né? Deixa eu ver aqui, deu uma travada, mas vamos ver. Um panorama sobre a respeito do corpo dos números reais, né? E os números reais, né, ele possui a propriedade de ele poder ser, cada número real, ser identificado como um ponto da reta. De um modo bem, como é que eu vou dizer assim, que você consegue, então, para cada número real, obter uma correspondência bionívoca com pontos na reta, tá? Isso gera uma propriedade que se chama completeza, a completeza dos números reais, ou simplesmente a gente chama que o corpo dos números reais é um corpo ordenado completo, ou seja, tem uma relação de ordem, tá? Uma relação de ordem que é total, tá? E ele é completo, que a gente pode, em, a grosso modo, olhar, interpretar os números reais como pontos de uma reta, onde essa reta não apresenta lacunas, falhas, é uma reta contínua, né? Uma reta totalmente preenchida, tá? Então a gente pode fazer essa associação, tá? R, então, é um corpo ordenado. O que que significa ser um corpo ordenado? O que significa isso, né? Significa que existe um conjunto, um subconjunto de números reais positivos e não nulos, né? A quais a gente vai chamar de números reais, tá? Que possuem essa propriedade. Qual propriedade? Repara, aqui eu estou dando a propriedade. Se você pegar dois números reais positivos e somá-los, o resultado vai ser um número positivo. Se você pegar dois números reais positivos e multiplicá-los, o resultado vai ser um número real positivo. E ele vai ser ordenado, né? Como é que eu vou dizer? Ele, uma outra forma de você, um outro aspecto, se for zero, só tem três possibilidades. Três possibilidades se você pegar um número real. Ou ele é zero, ou ele é positivo, ou o menos o número, menos ele, o simétrico desse número que você pegou tem que ser positivo. Então você cria uma separação. Você então pode olhar números reais como sendo os números reais positivos unidos com os números reais negativos unidos com o zero. Três subconjuntos disjuntos. Você cria essa decomposição, né? Que a gente pode dizer, tá? Então, ó, sejam x e y. Deixa eu botar em tela inteira aqui para a gente poder ver melhor. Deixa eu ver se eu vou botar aqui, tá? Então, seja x e y reais, diz que x é menor do que y. Agora a gente está colocando uma relação de ordem, né? Qual a relação? Menor que, tá? A gente está introduzindo a noção de desigualdade, vamos pensar dessa forma, né?
Então, diz que x é menor que y, quando, o que que vai acontecer? Como é que eu vou definir isso? Quando y mais o simétrico de x é um número real positivo. Equivalentemente, a gente pode, então, fazer uma notação para maior que. Y é maior que. Então, x menor que ou y é maior que. Então, a gente tem que dar significado a isso aqui de modo preciso, tá? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá? Esses aqui são os aspectos, né? Você pode ver uma fala mais aprofundada disso no livro do Elo, tá? Que eu peguei apenas alguns pontos principais, né? Algumas coisas que eu considero importante, né? E às vezes surge num exercício, num item, numa questão. Você pensa, pô, eu vou olhar isso aqui o livro do Elo, vou ler, mas como é que isso vai comparecer no aqui? Vai comparecer no argumento de algum exercício. Então a gente acaba aqui nesse pequeno curso de verão. Vocês estão escutando? Estão me escutando? Estão me escutando? Tudo bem? Sim, Então, tá. o que acontece? A gente vai acumulando argumentos que a gente pode utilizar em outras questões, tá? Eu coloquei essa observação aqui e explico por que eu coloquei essa observação, porque esse argumento já compareceu lá em uma questão do Encke. Por exemplo, olha aqui, vou dizer por quê. Para todo x real, x diferente de zero, tem quadrado positivo. É uma demonstração simples. Isso aqui foi um dos primeiros Encke, no primeiro Encke apareceu uma coisa desse tipo. Para todo x real, x diferente de zero, esse número, esse x ao quadrado, ele é positivo. Bom, como é que a gente demonstra isso? Vamos criar uma prova aqui. Com efeito, suponha que x é um número real positivo. Então, x ao quadrado vai ser o quê? O que representa ser x quadrado? É x vezes x. Mas pelo que a gente definiu anteriormente, o produto de dois números positivos é um número positivo. Então, x ao quadrado é um número positivo. Agora, se x não é um número real positivo, e como ele é diferente de zero, então menos menos ele, o simétrico dele, tem que ser um número real positivo. Logo, quando eu escrever x ao quadrado, eu posso escrever da forma menos x vezes menos x. Então, menos x vezes menos x é um número real positivo, pelo que a gente tinha mencionado anteriormente. Ora, então x ao quadrado é um número real positivo. Em particular, observe o 1 como sendo um número positivo, o 1 ao quadrado é igual a 1. Então, esse argumento aqui, essa demonstraçãozinha, demonstra justamente isso. Cara, onde eu utilizei isso? Você utilizou em um ou dois, é um argumento que você utilizou de modo sutil em um ou duas questões do Encke há alguns anos. Esse 1 ao quadrado igual a 1, tá? Então, vamos pensar dessa forma, né? Aí a pergunta que você deve estar se fazendo, pô, por que está fazendo isso aqui? Não vai direto às questões, porque eu quero acumular argumentos, tá? Então, propriedades, ó, propriedades da relação de ordem. Então, se x é menor que y em R, eu sei que vale a transitiva. Se x é menor que y e y é menor que z, então x é menor que z. Vale a tricotomia. Dados x e y pertencentes a reais, ocorre exatamente uma das seguintes alternativas. X é menor que y é menor que x, ou x é igual a y. Tá? Então, o que que a gente repara com isso, né? O que que a gente repara com isso? Então, tem três possibilidades, três situações, tá? Uma outra propriedade importante seria era a monotonicidade da adição, tá? Então, para todo z real, se x menor que y, eu posso somar a ambos os lados da desigualdade, mantendo o sentido da desigualdade, tá bom?
a monotonicidade da multiplicação, uma outra propriedade. Se você tiver x menor que y, z maior que zero, quando você pode multiplicar ambos os lados da desigualdade e mantém... Pessoal, só um minutinho aqui que eu vou encostar a porta aqui, tá? Só um minutinho, pessoal, rapidinho, tá? Aí, voltando aqui, perdão, monotonicidade da multiplicação. Se você tem que x é menor que y e z é positivo, ao multiplicar ambos os lados da desigualdade, preserva o sentido da desigualdade. Se você tem que x e y, x é menor que y e z é negativo, quando você multiplicar, inverte o sentido da desigualdade, tá? Essas quatro propriedadezinhas aqui vocês podem usar indistintamente, tá? Vocês podem usar sem maiores detalhes. Vocês podem utilizar isso, que é o tratamento usual, tá? Então, vejamos. Próximo. Aí, agora a gente vem à parte que eu considero interessante, né? A gente já vai trabalhar com a primeira desigualdade, que é uma desigualdade famosa. E uma das razões pela qual... Vocês estão conseguindo me escutar? Deixa eu ver. Se eu tiver... Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo me escutar? Sim, sim. Professor. Eu Qualquer problema? todo. Tá tranquilo. Tá, então tá. Tá. Então, a gente, primeiro aqui, remete aqui já a uma desigualdade, né? Já a um processo aqui, que se você olhar atentamente aqui, for pesquisar na literatura, tá? Isso aqui se enquadra em matemática discreta ou número de funções, depende, tá? Mas se você olhar atentamente, isso aqui tem no livro do Elon, tá? O que justifica a razão de eu ter feito essa pequena introdução aqui, voltando ao livro do Elon, tá? Então, prova a desigualdade de Bernoulli. Então, isso é um exercício que todo aluno de análise 1 faz, tá? Então, e compareceu agora no ENC, compareceu no ano de 2015, tá? Se você vê, é um exercício típico de análise 1, tá? Mas aqui está contextualizado dentro de matemática discreta, números de funções. Então, aqui, prove a desigualdade de Bernoulli, tá? Mas eu vou lançar mão de indução. Lembre, tanto eu quanto o André, a gente falou de indução, tá? Então, aqui, prove que x é maior ou igual a menos 1, então 1 mais x elevado a n é maior ou igual a 1 mais nx para todo n maior ou igual a 1. A indução, ela trabalha com o quê? Ela pega infinitos passos e transforma em dois passos, né? O primeiro passo, você verifica se vale para a primeira situação, e depois você tem um passo de indução. Então, a técnica, o método, o princípio de indução consegue, você observando dois, duas condições, obter uma informação para todo N, que é o quantificador universal. Então, você tem um quantificador universal para todo N maior ou igual a 1. Ora, se você observar, a gente verifica para 1, para 2, para 3, mas a gente não consegue tirar uma conclusão geral devido ao quantificador. O princípio da indução vem de contra isso, o que gera sua consistência. Tá? É, o, é a força que tem o princípio da indução. Tá? Prova que a sequência n é crescente, ou seja, a n é estritamente menor que a n mais 1 para todo n. Repare, ele te dá uma sugestão. Tá? Uma sugestão porque, novamente, você tem que pensar, eu só tenho meia hora, o cara que montou a questão, ele tem eu acredito que ele tenha a seguinte pensamento. Eu quero que o aluno faça isso em meia hora. Dois, se eu quero colocar uma questão mais trabalhosa, eu vou dar uma sugestão para que esse trabalho fique, que ele vá no caminho certo já de cara. Porque se ele tiver conteúdo, ele vai conseguir fazer. Mas aí, se ele não tiver conteúdo, nem com a sugestão ele vai conseguir fazer. Tá?
Então, a solução de A, né? Então, para todo x real, x maior ou igual a menos um, o que que a gente vai fazer? A gente vai considerar que tem minha escrita, né? Minha letra horrível. Eu tenho a proposição n, então já coloca aqui no formato 1 mais x elevado a n maior ou igual que 1 mais nx para todo n maior ou igual a 1. A gente vai usar o princípio da indução, usamos indução sobre n. Gente, primeira coisa, verifica se a proposição é verdadeira para n igual a 1, porque a indução é sobre n, tá? Então, P1, aí a gente vai substituindo e ver se é válido, se acontece. Então, você vai ter o quê? Que 1 mais x elevado a 1 é igual a quem? A 1 mais 1 vezes x, isso é verdade. Por ser verdade, então a proposição para 1, para n igual a 1, é verdadeira. Atingir o primeiro princípio. Repare, muita gente, seja aluno de graduação, acaba indo direto para o passo de indução, mas uma parte importante da questão é você fazer, porque o princípio da indução, ele é verdade quando você demonstra as duas condições. Não é demonstro uma e assume a outra. Não, você tem que demonstrar. Numa prova, você tem que escrever, tá? Vale pouco? Vale 0,25? Vale um décimo? Não importa. Você tem que escrever. O próximo passo é o quê? O passo da indução. Suponha que a proposição Pn ela é verdadeira para algum n. Queremos mostrar que ela vale para o seguinte. Se ela vale para n, então eu tenho que mostrar, queremos mostrar que vale para a proposição com o índice seguinte. Qual? Então, no caso, seria n mais 1. De fato, pela hipótese de indução, a gente tem 1 mais x elevado a n maior ou igual que 1 mais nx. Aí agora vem a técnica que a gente vai empregar. Qual é a técnica? Assim, para desigualdade tem várias maneiras de você abordar. E o que você tem que entender é o seguinte: você pode tentar fazer direto, né? E a desigualdade sair, é um jeito. É fazer estimativas, abrir. Aqui a gente quer, como a gente quer encontrar para n mais 1, qual o lado mais fácil de ser ajustado? O da esquerda ou da direita? Da esquerda, porque basta multiplicar 1 mais x elevado, 1 mais x elevado a 1, multiplicar esse fator por ambos os lados, aí você vai perceber que você vai estar usando a condição de ser x maior ou igual a menos 1. Ou seja, x mais 1, ele é não negativo. Então, você multiplicar não vai alterar o sentido da desigualdade, tá? Então, vejamos aqui, ó. Vejamos. Ah, aqui, ó. X maior ou igual que menos 1. Ou seja, x mais 1 é um número não negativo. Então, se você multiplicar ambos os lados, você já ajusta um lado. E agora eu vou fazer manipulações do outro para dar o que eu quero, tá? Então, é assim que a gente tem a estratégia para desigualdades, né? Então, vejamos aqui, a próxima, aí já fui para o final. Eu tenho todo essa conta aqui. Deixa eu botar em tela cheia aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar a desigualdade por 1 mais x, que é um número real não negativo, pois x maior ou menos 1. Então, o que a gente vai obter? A gente obtém aqui, ó, o lado esquerdo, né? Já obteve o que eu queria. Agora, eu tenho que chegar ao que eu quero. Eu quero chegar a 1 mais n mais 1 vezes x. Mas aí, então, o que eu vou fazer? É um processo é uma conta. Às vezes no gabarito ele põe de modo sucinto e já dá. Mas quando você está construindo a solução, quando você se depara com a prova, você não sabe qual é o final. Aqui a gente tem uma ideia, a gente sabe o que a gente quer chegar, mas você tem que mostrar. Então, o que eu vou fazer? Bom, vou pegar aqui, vou fazer a distributiva, processo de conta normal, 1 vezes 1 vezes x, depois nx vezes 1, nx vezes x, e vou ganhar esses quatro termos. Produto normal distributivo. E vou reparar o seguinte, vou combinar x com nx, colocar o n mais 1 vezes x,
E vou observar o seguinte, ó, nx ao quadrado. Pô, o x não é uma quantidade que é maior ou igual a menos um? Espera aí, isso é igual. Quando você elevar ao quadrado, essa quantidade vai ser não negativa. Não, por ser não negativa, então n vezes, que é um número maior ou igual a um, natural maior ou igual a um, vezes um número não negativo, que é o x ao quadrado, você tem que essa quantidade que está grifada de azul é não negativo, tá bom? Bom, se é não negativo, é maior ou igual a zero, isso tudo aqui, esses três termos que aparecem, um mais n mais um vezes x mais nx ao quadrado, você tem a primeira soma, o número um positivo. N mais um vezes x, o x pode ser negativo, pode estar entre zero e menos um. Então, não importa, mas você tem aquela quantidade que você sabe. Você tem uma quantidade que você sabe que é não negativa, nx. Então, essa soma, por sua vez, essa soma desses três termos tem que ser maior ou igual a dos dois primeiros, tá? Onde fica um mais n mais um vezes x, tendo em vista que nx ao quadrado é uma quantidade não negativa. Conclusão, a gente provou aqui que Pn mais um, uma proposição para Pn mais um é verdade. Logo, pelo princípio da indução matemática, a proposição Pn é verdade para todo n maior ou igual a 1. Tranquilo? Tudo bem? Tá? É um processo de conta, repara que não é uma estimativa tão complicada, tá? Então, se você olhar, se você pensar assim, por que o cara colocou isso? Ele ia pensar, pô, não é uma questão tão complicada, mas só isso, precisa de mais alguma coisa. Então, vou colocar mais alguma coisa que utilize a letra A. Lembra? Lista de itens, trilha de conhecimento. O cara faz a primeira parte, a letra A, e usa na segunda, tá? Então, vejamos, ó. Ponha a n igual a um mais um sobre n, tudo elevado a n. Se você olhar atentamente, isso aí já assim, quando é o tratamento que a gente faz, quando a gente vai falar de limite de sequência, tá? Aqui está usando o quê? A gente também tem um, como é que eu vou explicar isso? Isso está ligado lá no curso de análise, tá? E está ligado também lá em matemática discreta, está ligado em número de funções, tá? Isso aí depende do foco que o professor adotar, tá? Então, n mais um sobre a n, você vai ter o quê? Um mais um sobre n mais um, tudo elevado a n mais um. Então, eu vou trocar aqui e vou fazer um processo de conta. Agora, é um pouquinho de engenhosidade. Vou trabalhar com as potências, tá? Divisão de potência. Então, vou repetir o primeiro, inverter, multiplicar pelo inverso do segundo. Então, já vou escrever, em vez de escrever 1 sobre 1 mais 1 sobre n, tudo elevado a n, eu vou pegar e trocar o sinal do expoente do denominador. Jogo ele para cima, trocando o sinal do expoente do denominador. Vou dentro do primeiro parênteses e dentro do segundo parênteses reduzir o mesmo denominador. Por quê? Porque eu quero fazer alguns cortes. Então, eu sei que n mais 1 vai aparecer ali, eu sei que n mais 1 já aparece no denominador do primeiro e no numerador do segundo. Isso vai permitir fazer um corte, fazer alguma simplificação, mas aí eu tenho que trabalhar isso, tá? Vai ficar, então, olhando aqui a conta, vai ficar como? Reduzindo o mesmo denominador dentro do parênteses, cada parênteses for reduzir o mesmo denominador. Um pouquinho de engenhosidade. Então, você vai ter o quê? N mais 2 sobre N mais 1, tudo elevado a N mais 1. Depois, N elevado a N sobre N mais 1, tudo elevado a N. Agora, eu vou separar em potências. Em potências. Vamos ver o que vai dar, tá? Ah, aí tem o menos N. Não era menos N? Repara. Quando eu jogar para a quarta linha, para a quarta sinal de igualdade,
não é menos n? Então eu inverto a fração. Então fica n sobre n mais um. Então fica aqui, ó, n sobre n mais um, tudo elevado a n. E agora eu vou tentar o quê? Agora eu vou... uma potência de uma fração é a fração uma potência de um quociente é o quociente das potências. Então vai ser faço isso e vou combinando. N mais 2 vai ficar n mais um, n vai ficar n elevado a n, no segundo fator. Embaixo vai ficar n mais um elevado a n mais um. E no outro fator, no denominador, n mais um vai ficar elevado a n. Tá? Então, eu tenho aqui a expressão que eu tenho. Tá? Tranquilo? Tudo bem? Processo de conta, potenciação, sem, tá? Sem mistério, né? Só que você não pode ter medo de fazer conta. Vai fazendo potenciação, vendo o que vai dar. Claro, você não tem ideia do que isso vai se deparar. Você tem que fazer a conta. Tá? Você vai fazendo a conta, torcendo para que dê uma coisa razoável que você consiga controlar. Vou pegar agora, ó, e a ideia, né? Deu uma travada aqui, deixa eu botar em modo tela inteira. O que acontece? Colocar na a ideia, até coloquei aqui um rabisco aqui do lado, em cinza, colocar sobre uma mesma potência, tá? Então vejamos, olha o que vamos fazer aqui. Colocar em uma mesma potência. Então aqui, ó, eu vou separando tudo aqui, ó. Não tem um ali, não tem um lá, n mais um, não tem uma potência, um expoente que é n mais um, não tem dois n mais um no denominador. Então eu vou pegar esse fator que está ligado a esse um e jogar para fora e deixar só indicando com n. E tentar reduzir, colocar em uma mesma potência. O que não está sobre n, eu jogo para fora, fica na frente. O que está sobre a potência n, eu coloco é, entre parênteses sobre o controle dessa potência. Tá? Então fica o quê? N mais 2 sobre n mais um. Eu posso fazer a distributiva. Repara, ó, não vai ficar n vezes n mais 2 sobre n mais um ao quadrado elevado a n. Porque, ó, você repara, não era 2n mais 1? O 1, a, o fator que está ligado a esse 1, eu joguei para fora. Ficou 2n. Então, eu jogo esse 2 para fora e penso em potência de potência. Então, fica n mais 1 ao quadrado, sob o controle de n, sobre a tutela de n, sobre o mesmo, debaixo da mesma potência. O que eu vou fazer? N vezes n mais 2, faço a distributiva. N mais 1 ao quadrado, deixo quieto. N ao quadrado mais 2n ao quadrado. Cara, aí você tem que ter uma sacada. Pô, tem um produto notável que está ligado a n mais 1, mas não tem um 1. Então, então, n mais 1 ao quadrado, que é igual a n ao quadrado mais 2n mais 1, eu jogo aquele 1 que está somando de um lado para o outro. Então, n ao quadrado mais 2n é igual a n mais 1 ao quadrado menos 1. Tem que ter essa jogada. Fiz aqui até o rascunho em cinza, né? Olha aqui, tá aqui do lado. Tá feito o rascunho aqui em cinza. Bom, o que que eu vou fazer? Aí eu vou fazer a sacada. Não está não tá sobre, debaixo da mesma fração? Aí agora eu desfaço, né? Aí eu faço a divisão de fração. Vai ficar o quê? N mais 1 ao quadrado sobre n mais 1 ao quadrado. 1 é menos 1 sobre n mais 1 ao quadrado. Ressurge o 1, só que tem um sinal de menos. E aí que tem a engenhosidade, né? Aí agora que vem a engenhosidade do argumento. Vou chamar de y, quem? Esse fator problemático. Perdão, esse termo estranho, menos 1 sobre n mais 1 ao quadrado. Eu reparo que ele é maior ou igual a menos 1. Ele vai fazer o papel de x na equação de Bernoulli. É nesse momento que você tem que ter o estalo que você vai ter que usar a desigualdade de Bernoulli, tá? Então, o que que a gente faz? Usa a desigualdade de Bernoulli, que até grifei aqui de vermelho,
Então, a n mais um sobre a n mais 2 sobre n mais um mais y elevado a n. Então, pela desigualdade de Bernoulli, vai ficar um mais ny, tá? Sumiu. E repara, sumiu a potência. Volta, resgata o y. E o que eu tinha desfeito, eu refaço. E ao refazer, eu encontro dois polinômios, deixando aquele primeiro fator sempre quieto. Ele está multiplicando, ele vai continuar. Qual o fator que eu estou falando? Esse n mais 2 sobre n mais um, tá? Eu deixei ele quieto lá na frente. E vou desenvolvendo o quadrado. O que que eu vou ganhar? O que que eu vou ganhar? Eu vou ganhar desenvolvo esse quadrado, esse produto notável. Vou ganhar um polinômio de grau 2 em cima, um polinômio de grau 2 embaixo, e o fator reante. O que que acontece? Tan, 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 tan. Eu ganhei um polinômio de grau 3 e tenho um polinômio de grau 3 embaixo. Tranquilo, tranquilo. Aí que vem agora o pulo do gato, não é? Como você tem polinômios de grau 3, né? Então, para qualquer n que você tiver ali, se você reparar bem, tem uma jogada de um argumento de limite que fica fácil você visualizar, porque ficou maior que um, que é o seguinte: se você pegar esse polinômio de grau 3 em cima, esse polinômio de grau 3 embaixo, dividir, isso aí não, você não vai usar esse argumento só para você entender porque ficou maior que um. Você pegar o numerador, denominador, dividir tudo por n ao cubo, não vai ficar um em cima e um embaixo, no lugar. E aí, cada termo, 3n ao quadrado, não vai ficar 3 sobre n, mais 3n, não vai ficar 3 sobre n ao quadrado. 2 mais n ao quadrado, n ao cubo. Então, quando você passa o n ao infinito, esse termo desaparece, só fica 1. Então, no limite, quando n tende a infinito, esse limite, por ter polinômios de mesmo grau, vai a 1. Isso é uma coisa. Isso aí é uma coisa. Isso é um argumento que eu estou puxando aqui para o cálculo. Tá, mas eu não posso usar cálculo para pensar nisso. O que que eu vou fazer? Eu vou olhar para o 2. O 2 que comparece ali, ó, tá vendo aquele 2 que comparece? O 2 eu quebro ele em um mais um. E vou reparar o seguinte, que n ao cubo mais 3n ao quadrado mais 3n mais um sobre, e olha o que está em amarelo como um termo, e esse termo é igual ao que está embaixo. Cara, então você tem um mais, então vai ficar como? Um mais, tá até, aqui está até rabiscado aqui do lado, ó, aqui no lado esquerdo. Se você está olhando na tela, você está acompanhando na tela, se estiver acompanhando no celular, vai ficar complicado visualizar. Mas se você está acompanhando na tela do computador, você vai ver que vai, quando você cortar, vai cortar o amarelo com o amarelo, vai ficar um mais um sobre um polinômio, né, em n. Esse termo, esse polinômio aqui, é, ele é maior ou igual a zero, ele é maior que zero. Ele é uma quantidade que positiva. Por que ele é positivo? Porque o n é maior ou igual a 1. Então isso nunca, esse denominador nunca vai zerar, tá? Mas então você pode substituir e esse aí sempre vai dar o quê? Uma quantidade sempre positiva. Quando você dá uma quantidade positiva, então um mais uma quantidade positiva é maior do que o 1 sozinho. Pronto, você encontrou o quê? Que a n mais um sobre a n é maior que 1. Só que a n não é uma sequência positiva. Se é uma sequência positiva, então eu posso multiplicar em cruz. Então vai ficar n mais um vai ser o quê? Maior que a n, e isso demonstra que é crescente. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Ah, professor, é muita conta. Sim. O Enk ele tem isso, ele tem um pouquinho de engenhosidade, tá? Mas se você olhar atentamente, isso aqui parece que foi pescado do livro do Alan.
tá? Por isso que eu fiz essa entrada, essa fala inicial, tá? Então, vejamos, ó, 21, deixa eu ver, o próximo. Olha essa questão aqui. Uma questão interessante aqui, tá? Ela remete a um outro livro de análise, tá? É o livro de Jário, que faz, ela faz a apresentação da, da completeza dos números reais, não via corte, não via sequência de Cauchy, que nem o Elon faz, mas via o chamado de corte de Dedekind. Quer dizer, entre dois racionais, né, vai sempre existir um irracional no meio. O argumento que tem nessa questão aqui, esqueci de botar um ano, caramba, eu não me lembro, não sei, não me lembro o ano dessa questão. É um argumento muito simples, mas assim, em sua essência ele tem uma profundidade absurda. Então, olha, prove que se x e y são números racionais, prove que entre dois números racionais sempre vai existir um número racional no meio. É isso que eu estou dizendo aqui, ó. Que é, na realidade, é que eu posso pensar na média. X mais y sobre 2 é a média de x e y. E outro, aqui, y menos x, isso aqui está dizendo o quê? Um número irracional, né? Entre dois números racionais existe um número racional no meio, que é esse cara aí, ó, tá? Tá? Essa operação aí, tá? X mais y menos x. Agora, vamos ver. Mostre que entre dois números racionais quaisquer, existe pelo menos um número racional e um irracional. Cara, para usar a letra A, com certeza você faz a conta e utiliza a letra A nesse, nesse argumento, tá? Agora vamos ver a escrita. Suponha que x e y sejam racionais. Tá, acho que x é menor que y. O que é que eu vou fazer? Vamos multiplicar por 2. Multiplicar. Ah, ou melhor, não, perdão, não vou multiplicar por 2. Eu vou somar a ambos os lados do x. Então, de um lado vai ficar 2x, o outro vai ficar y mais x. O 2 é uma quantidade positiva. Então, posso dividir ambos os lados da desigualdade sem alterar. Então, vai ficar x menor que y mais x sobre 2. Agora, se eu usar o mesmo argumento, só que ao invés de somar x, eu vou somar y. E ao somar y, vai ficar o quê? X mais y no primeiro membro e 2y no segundo. Lembrando que o 2 é uma quantidade positiva, eu posso passar para o outro lado dividindo, da onde eu vou extrair x mais y sobre 2, estritamente menor que y. Então, 1 e 2. Então, eu extrair a primeira desigualdade. Tranquilo? Então, 0,25 já tenho assegurado aqui. Tá? Tranquilo? Tranquilo? Vejamos, qual é o próximo, tá? Agora eu vou seguir o mesmo raciocínio na construção. Só que agora eu vou basear, perdão, cadê a folhinha? Sumiu. Deixa eu ver aqui o exercício. Aqui. Eu vou passar com isso, ó. Então, ó, vamos ver. Eu quero mostrar aqui o número x mais y menos x sobre raiz quadrada de 2 está entre x e y. Então, vou começar a desigualdade x menos y. Se eu sei que x menos y, eu sei que y menos x. Se x é menor que y, então y menos x é maior que zero. Passei o x para o outro lado, trocando sinal. Tá? Eu sei que a raiz quadrada de 2 é um número positivo. Divido ambos os lados da desigualdade. Somo x, obtenho o primeiro. Por outro lado, observe. Aí agora uma conta, uma sutileza, porque o que você fez anteriormente, né, você não consegue fazer para o outro. Então, tem que você usar um outro argumento. O que que a gente vai fazer? Eu vou mostrar que a segunda desigualdade é equivalente a uma coisa que eu já conheço, que é equivalente a x ser menor que y, tá? Então, uma coisa que é verdade, né? Então, peguei aquela desigualdade, aí vou fazer o quê? Vou multiplicar aqui por raiz quadrada de 2. Depois, o que que eu vou fazer?
Eu vou combinar aqui de um modo esperto, ó, olha o que eu vou combinar. Eu vou pegar aqui, aí tem engenhosidade, nota por isso, tá vendo? Olha o sinal que eu estou utilizando ali, de equivalência lógica, tá vendo? Não é implicação. Então, quando você utiliza o sinal de equivalência, o que você fez pode ser desfeito. É uma via de mão dupla. Lá em cima é uma implicação, tá? Então, peguei aqui, coloquei o x em evidência, tá vendo? Ó, peguei aqui, ó, de um lado deixei tudo que tinha x, do outro eu deixei tudo que tinha y. Repara que o que eu fiz eu posso desfazer, por isso que é uma equivalência lógica, tá? Deixa eu ver, deu ruim aqui no som, deixa eu ver. Vou botar em modo tela inteira para facilitar a vida de vocês para ler. Aí ficou o quê? Raiz quadrada de 2 menos 1, x, menor que a raiz quadrada de 2 menos 1 vezes y. Cara, raiz quadrada de 2 menos 1, raiz quadrada de 2, com certeza é maior que 1. Né? Raiz quadrada de 2 você já pode usar. É maior do que 1. Se é maior do que 1, então raiz quadrada de 2 menos 1 é um número positivo. Então eu posso cortar. Da onde eu vou extrair que x é menor que y. Professor, por que não posso fazer direto da desigualdade que é dada? Porque você teria que ter conhecimento do número ao qual você teria que multiplicar. Por isso que utilizou o olhar, fazer esse olhar via uma sequência de equivalências lógicas, ao invés de você tentar fazer do azul para o amarelo. Tá? Parte do que você quer demonstrar e chega na hipótese, não por implicações, mas via equivalências lógicas. Tá claro isso? Isso aí é um argumento bem sutil, que muitas vezes o erro acontece se você não estiver com equivalências lógicas. Se você tiver com equivalências lógicas, é uma coisa. Se você tiver apenas com implicações, o aspecto muda de figura, tá? Então, você não pode usar o que você quer demonstrar para demonstrar, tá? Cuidado. Então, aqui o argumento ele é preciso porque ele utiliza equivalências lógicas, que é a chave do processo, tá? Então, quando a gente tem isso, eu faço um comparativo com uma estrada, né? Uma implicação lógica é uma estrada. Então, uma equivalência lógica, uma estrada de uma mão única, só vai em uma direção. Como é que o professor percebe o erro? Se tenta voltar e não consegue, tá? Uma equivalência lógica, por sua vez, é uma estrada de mão dupla. Se você vai, você consegue voltar pela mesma estrada, só que na outra mão, tá? Logo, usando o argumento de volta, pode-se concluir que x mais y menos x sobre a raiz quadrada de 2 é menor que y. Combinando as duas desigualdades, temos essa dupla desigualdade. Vejamos a solução de B, que quer garantir que existe, né? Existe um racional e um irracional. Se existe, o que eu vou fazer? Bom, vou escolher justamente, se é racional, vou escolher justamente a média. Dá dois números racionais, eu quero exibir que tenha um. Escolhe a média. Eu sei que de cara, que essa média está entre x e y. Vamos ver o outro, vamos ver o outro. O que você já imagina que seja o outro? Seja justamente essa expressão aí, que já tem dada, né? Agora, eu vou chamar de Z2, Z1 é Z2, x mais y menos x sobre raiz quadrada de 2. Por A, eu sei que está entre x e y, e que Z2 é um número irracional. Por quê? Olha o comentário. Tem um comentário aqui, tá? Pois 1 sobre a raiz quadrada de 2 é irracional. E o produto de número racional por um irracional é irracional. Quando somado com o racional, continua sendo irracional, tá?
repare, nem você pega, olha a fala, a escolha de palavras, né? E 1 sobre raiz quadrada de 2 é irracional porque é o produto de um número racional por um irracional. Então, se pegar um número racional e multiplicar por um irracional, vai dar irracional. Agora, se você pegar dois irracionais, nem sempre vai dar um irracional. Por exemplo, se eu pegar a raiz quadrada de 2, que é irracional, e multiplicar por raiz quadrada de 2, que é irracional, o produto desses dois números vai dar um número racional. Então, cuidado. Se você soma um número irracional a um racional, continua sendo irracional, tá? Ah, mas se eu pegar dois números irracionais, se eu somar, não vai dar, continuar dando irracional? Isso depende. Eu posso pegar, olha o exemplo bobo, que eu posso, raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2. Se eu pegar raiz quadrada de 2 e somar mais menos raiz quadrada de 2, dá zero, que é racional. Então, percebeu? Nem sempre a soma de dois números irracionais vai ser um número irracional. Mas sempre vai acontecer o quê? Se você somar um número racional com um irracional, vai dar número irracional. Cara, isso aí você tem que analisar isso no estresse da prova, tá? Isso no estresse da prova. Portanto, existe pelo menos um número racional e um número irracional entre dois racionais, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? É um argumento aqui, é um exercício aqui, tá? Você caiu no Enk. Eu não coloquei o ano, um erro meu, mas assim, uma coisa que pode acontecer, tá bom? Veja, vamos para o próximo Professor, problema. essa questão é de 2014, 2. Ah, então tá. Então, excelente, viu? É uma coisa recente. Então, o que que a gente precisa ter no Enk é ter argumentos, pensar um pouco fora da caixa, entendeu? Então, aqui, ele tem um pezinho fora, mas está dentro do contexto da disciplina, então pode ser usado, né? Claro que ele já te deu aqui na letra A o que você precisava para ser usado na letra B. E ele quer ver se. E por que ele não deixou só a letra A? É porque ele quer ver como é que você vai apresentar essa solução. Por isso que é importante você ficar atento à solução, à maneira que você escreve, tá? Uma prova de existência, você tem que dizer claramente quem é o cara. Se existe, você tem que usar um argumento. Ó, existe, então é esse aqui, tem essa forma. E ele atende à propriedade, ele é o candidato. Quando você mostra ele, ele é o candidato ao ente, o objeto que está sendo pedido na questão. Ele é o candidato. Quando você verifica as condições que ele tem que ser atendidas, ele atende, aí ele se torna o oficial, tá? Então, atenção nisso, tá bom? Vamos para o problema 3, né? Vamos ver o que é o problema 3. Aqui, esse aqui. Esse aqui é um problema de desigualdade, questão de um parágrafo, 2016.2. Sejam x e y reais, positivos, tais que x mais y é igual a 1. Prova que 1 mais 1 sobre x, 1 mais 1 sobre y, o produto desses dois caras aí é maior ou igual a 9. Vamos ver, vamos ver. Então, primeira coisa, vamos, a ideia é, vamos começar a construir pensamento. Bom, então, não tive ideia, vamos pensar, vou escrever a hipótese. O que está querendo que eu pegue? Então, eu vou pegar aqui e começo a escrever. Sejam. Eu vou ver o enunciado para começar a pensar em construir a solução. Rascunha. Sejam x e y pertencem a reais, mas R positivo sem o zero, tais que x mais y é igual a 1. Aí, tem gente que gosta de escrever, tem gente que não gosta.
Eu gosto de escrever, mesmo, é retumbante, é feia, não importa. Pode escrever porque eu estou reafirmando, eu estou pensando em como escrever a solução, então eu vou escrever, eu quero mostrar isso, então eu escrevo com a minha letra, o que que eu quero demonstrar, porque eu tenho que acessar no meu cérebro aonde está essa informação para eu ter a ideia de como eu vou resolver essa questão. Então, eu vou começar aqui. Então, aí você pensa em várias coisas, várias coisas. Então, é, esse um mais um sobre x, um mais um sobre y maior ou igual a 9. Está muito antipático. Eu vou começar a brincar com as contas. O que que eu posso fazer? Bom, você tem uma fração, pô, eu queria tirar essa fração da jogada. E ao tirar a fração da jogada, o que que eu posso fazer? Bom, vou pegar aqui e reduzir ao mesmo denominador dentro do primeiro parênteses. Vou reduzir ao segundo denominador dentro do segundo parênteses. Vai ficar o quê? X mais um sobre x. Y mais um sobre y. Então, posso reduzir a um único traço de fração. Vai ficando com o numerador com x mais um, y mais um, x mais um vezes y mais um sobre x vezes y maior ou igual a 9. Espera aí. Aí você vai começar a pensar, pô, mas x e y é positivo. Então, estou utilizando um argumento similar àquele que é o argumento daquele exercício passado. Então, eu não vou fazendo um caminho de implicações, né? Eu vou fazer, quando a desigualdade é muito bizarra, eu vou tentar fazer o quê? Construir uma sequência de equivalências lógicas para uma desigualdade que, com certeza, que tem que ser, que é sabidamente verdadeira. Repare, uma sequência de equivalências lógicas para uma desigualdade que é sabidamente verdadeira. Qual a desigualdade? Ainda não sei, vamos pensar. Tá? Então, aqui vai ficar x mais um vezes y mais um maior ou igual a 9 vezes x, 9x vezes y. Até aí, tudo bem. Espera aí. Tá, tô olhando aqui, tem uma desigualdade. É, eu quero que você se coloque agora como se estivesse fazendo a prova. Então, a minha reflexão é justamente essa. Você tem uma desigualdade com duas variáveis. Pô, cara, você fazendo equação de uma variável, você usar a equação. Então, mas tem x mais y é igual a um. Vou usar isso aí. Então, vou tirar vou escolher, eu quero tirar o y, eu quero trabalhar com o x. Então, o y é um menos x, x mais y é igual a um, então y é igual a um menos x. Substituo isso e vou encontrando aqui. Agora é um processo de conta. Agora é uma sequência de equivalências lógicas. Tá, aí fiquei, substituí o y 1 menos x. No lado direito ficou 9x vezes 1 menos x. Aqui, o fator y mais 1 ficou 2 menos x quando eu substituí o y por 1 menos x. Tá. Vou fazer a distributiva do lado esquerdo e vou fazer a distributiva do lado direito. Ok? Encontrei uma desigualdade aqui envolvendo termos quadráticos, né? Termos que vão cair em uma inequação de segundo grau. Então, vou jogar todo mundo para o outro lado só, somar os termos semelhantes. Repare que isso tudo que eu estou fazendo agora, eu posso desfazer, não tem nenhuma, é tudo uma equivalência lógica, então consigo desfazer. O que eu faço, eu posso desfazer. Então, chego a dizer, então, que aquela equação x mais um vezes y mais um maior ou igual a 9x vezes y é equivalente a esse polinômio de grau 2. O que que eu faço mais? Bom, se trabalhar com inequação, vou pegar aqui, tá, vou dar uma ajeitada, uma melhorada, botar o 8 em evidência. Apareceu x ao quadrado menos x mais um quarto. Tá? Quem é bom de produto notável vai sacar que é um produto notável. Quem não é bom vai pensar em usar o estudo de sinal da função, mas ao se deparar com o estudo de sinal da função, vai perceber que aquele polinômio que está grafado em amarelo vai ter uma raiz dupla, que a raiz dupla vai ser meio. Então, se é uma raiz dupla que vai ser meio, se você fizer o estudo do sinal da função, você vai perceber que o gráfico vai estar todo
acima do eixo x, encostado no ponto meio. Ou seja, se o polinômio x ao quadrado menos 8x mais 2, o sinal for esse, então ele para todo x real, tá? 8x menos 1 ao quadrado é uma quantidade não negativa, então é sempre verdadeiro. É sempre verdadeiro. Essa condição é sempre verdadeira. Aí o que você percebeu? Ah, então, se tem uma raiz dupla, então, ao invés de eu trabalhar com esse estudo sinal, lembrando que eu preciso de equivalências lógicas, então eu vou pensar, bom, então vou fazer uma condensar aqui e vou encontrar um quadrado. Esse quadrado que eu obtive aqui, x menos meio ao quadrado vezes 8, 8 está na frente, isso é uma quantidade sabidamente não negativa. Ou seja, se eu sei que isso é não negativo e é verdade sempre, e é equivalente à primeira desigualdade, que por sua vez é equivalente a duas estrelas, então eu tenho provado. Mas esse argumento só se verifica porque eu tenho uma sequência de equivalências lógicas. Ah, professor, e se por engano eu esquecer e fizer somente o símbolo de implicação? E aí? Se você fosse o avaliador, o que você estaria dando quando você se depara com uma prova dessa? O cara não sabe o que é equivalência lógica. De duas, uma. Ou ele grifa a questão, que eu acho muito pesado, ou ele vai tirar metade da questão. Então, a simbologia qual você usa é importante, sim. Tem que ficar atento ao fato de ser equivalência lógica ou implicação lógica. Porque o argumento só é verdadeiro porque se trata de uma equivalência lógica. Você consegue voltar com o argumento. Como a última desigualdade é válida para todo x, logo, duas estrelas é satisfeito, que é a desigualdade que a gente queria demonstrar. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá? Um argumento fechado, né? Vejamos, o problema 4. Agora, o problema 4 aqui. Já é um ENC mais... como é que se diz? É um ENC de 2020. Para cada sentença abaixo, diga se ela é verdadeira ou falsa, justificando a sua resposta. Existe um número real x, tal que 5x mais 7 é estritamente menor que 2 menos x, e aqui que é estritamente menor que 7x mais 8. Existe um número real, tal que isso aqui aconteça. Tá, uma desigualdade, uma dupla desigualdade, a gente pode resolver, então é factível. Se x é um número real, tal que x maior que 3, então o quociente de x ao quadrado mais 4x mais 3 e x ao quadrado menos 4x mais 3 é uma quantidade o quê? Não negativa. Tá, acho ensinado a função. Só que eu tenho uma condição a mais. Dá para fazer? Sim. Para todo x real, tem x estritamente menor do que 1. Então, x ao quadrado é estritamente menor que 1. Atenção, pegadinha. Porque o que acontece aqui é x ser o quê? X estritamente menor do que 1, x é número real. Mas não é real positivo. É real. Então, x, por exemplo, pode ser menos 1. X igual a menos 1 ao quadrado, 1. E 1 não é menor que 1. Falso. Contradição. Repara, 2020. E essa aqui é uma questão que eu chamo de questão lista com termos independentes. Tá? É um tipo de questão que é para avaliar o conhecimento pontual do aluno. Letra A, sabe fazer isso. Letra B, sabe fazer isso. Letra C, sabe fazer aquilo. Sabe fazer isso, isso, isso.
distintamente. Então, A não está ligado com B, B não está ligado com C, independente. O que eu reparei nos últimos ENC? Nos últimos 2 anos, o ENC está fugindo de questões que não sejam, que os itens sejam independentes. Ele está mais ligado à trilha de conhecimento. Você constrói o conhecimento da questão. Ah, professor, então por que o senhor está falando? Então é melhor a gente focar só naquilo. Sim, mas assim, como mudou uma vez, pode mudar outra vez e voltar à época, ao estágio inicial. Ou seja, aquela questão pode cair uma questão de termos independentes, itens independentes, que na maioria das vezes está ligada à matemática discreta, combinatória, coisa. Aqui envolve números e funções. E aí? Entendeu? Então, a minha fala não é sempre, mas é sim quase sempre, tá? Então, tendo em base os últimos 2 anos, eu digo que não vai cair. Mas se eu olhar os últimos 10 anos, aí, bom, então eu aconselho a estudar, tá? Depende do referencial. Solução, não é bizarro, é simples. Lembra que é uma dupla desigualdade, então são duas desigualdades ligadas pelo E. Então você resolve essas duas inequações, lembrando que você está trabalhando com equivalência, e tem que funcionar as duas. Então, isso aqui é equivalente. Ó, ó, olha o que aparece. É equivalente, tal, conjunto de solução é vazio. Então, não tem como, ó. Repara, eu até fiz um paralelo aqui. Resolve uma equação, depois resolve a outra, e elas têm que funcionar simultaneamente. É possível que isso aqui aconteça? Absurdo, tá? Tá? Logo, asterisco é falso, pois, cara, vamos ver? X, vamos ver o próximo aqui, ó. Isso aqui, tá? É uma continha simples, estudo sinal da função, fiz um desenho aqui bem mais ou menos, só para me guiar aqui. Seguir de argumento, ó, x ao quadrado mais 4x mais 3, fiz a decomposição aqui. Posso usar soma e produto, dá 1 e 3. Aqui também, dá menos 1 e menos 3, perdão, as raízes, então consigo escrever aqui. Faço o gráfico aqui, ó, fx é positivo, d de x, então a sentença é verdadeira. E aqui, ó, peguei aqui, ó, pegou x igual a menos 2. Cada uma independente. Uma questão, vamos voltar lá, aqui, é uma questão que, incrível que pareça, é uma questão, uma lista, e é verdadeira ou falso. Diga se ela é verdadeira ou falsa, justificando sua resposta, tá? Um formato de listas com itens independentes, tá? Então, eu volto à minha fala. Então, nos últimos 2 anos, o ENC não tem feito isso. Mas nos últimos 10 anos tem. Porque de que ano é esse? 2020. Então, não faz tanto tempo. 5 anos, tá? Então, vejamos o próximo aqui. Próximo. Deixa eu ver, peraí. O próximo. Ah, aqui. Ah, essa conta aqui é do ENC de 2012. É, é uma conta assim, cara, na época deu muito pano para manga, entendeu? Porque é uma conta elaborada, tá? Você tem que fazer conta, 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 trabalhar com desigualdades, tá? Com estimativas e não é simples. Tá? Eu vou passar uma passada de olho aqui. O que que ele vai fazer? Tá vendo aqui? Azul e amarelo. O amarelo é menor ou igual que o azul. Então, eu tenho demonstrado essa desigualdade, é equivalente ao demonstrar que a diferença do azul pelo amarelo tem que dar uma quantidade o quê? Não negativa, maior ou igual a zero. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então, ele desenvolve, não vou entrar em detalhes, quem quiser entrar em detalhes nisso, você olha atentamente a conta. Faz a distributiva, depois aqui, eu chamo uma parte de A para facilitar a conta, tá? Aí pegou essa parte, chamou de A,
Entendeu? Opa, sumiu. Espera aí, perdão. Aqui, ó. Deixa eu botar em tela inteira. Vamos ver. Botar em tela inteira. A parte chamada de A, aqui. Aí foi esse A maiúsculo. Aí vou separando. Cara, é um processo de conta gigante. São 3 termos, produto notável fica gigantesco. Depois você tem que ir cortando. Como é a diferença, você vai conseguir cortar algumas coisas. Tan, tan, tan. O que sobrar tem que ter. Aí você tem que ainda ter a sacada de enxergar que o que está em amarelo dá um produto notável. Então você consegue escrever ao quadrado. Então você escreve uma soma de 3 termos ao quadrado. A soma de um número ao quadrado de um número real é o quê? O que a gente viu? Uma quantidade sempre não negativa, tá? Quantidade sempre não negativa. Então, a soma de 3 números não negativos é uma quantidade não negativa. De onde a gente tira isso? Cara, mas olha que o processo é um exercício de conta, tá? E a outra parte, a letra B, é mais complicada. Eu vejo isso, eu me coloco na. Uma coisa é você estar lendo a solução, estudando em casa, na página do celular, tá? Outra coisa é você estar fazendo a solução no estresse da prova. 4 horas para fazer, você tem meia hora para fazer, tá? Então, a letra B aqui faz essa jogada aqui, ó, queremos mostrar, deixa eu botar em tela inteira. Tá? Ó, considere não simultaneamente. Então, vai considerando as situações. Então, tem 3 casos possíveis, que é o quê? O A de ser diferente de zero, B de, os 3 simultaneamente diferentes de zero, um ser zero, né? O C ser zero, 2 serem zero, né? E da onde a gente vai mostrar o quê? A ida. Vai mostrar porque é um C e somente C. Então, vai extrair aquela expressão. A volta, você vai usar o quê? As expressões dadas, substituir na igualdade que você obteve em A, para mostrar que é zero. Novamente, não é uma conta que tem essa questão tem 13 anos, é uma questão assim, vai fazendo no braço, você vai levar um certo tempo para você desenvolver essas contas, tá? É um exercício bom para você perder medo de fazer conta, mas acho que é um exercício ruim para se colocar em uma prova, tá? Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá? Então vejamos aqui. Aqui eu faço um apanhadinho de definições, chama desigualdade das médias, né? O André falou bastante disso. Tem aqui, então, tem a média harmônica, geométrica, aritmética e a média quadrática, a definição. Tem as definições das desigualdades das médias, né? Então, a média aritmética é menor ou igual que a média quadrática. A média quadrática, tá? A média geométrica é menor ou igual que a média aritmética, tá? Tá vendo? Outra situação, média harmônica e geométrica, tá? Então, você tem a média harmônica menor ou igual que a média geométrica. Resultado central, tá? O menor dos valores entre A1 e AN é menor ou igual que a média harmônica, que é menor ou igual que a média geométrica, que é menor ou igual que a média aritmética, que é métrica quadrática, né? Então, dá para fazer uma frase para decorar isso aí, né? Dá até para fazer, né? Uma frase só para lembrar isso. Hoje o goleiro alcançou a quadra. Pode ser assim. Hoje o goleiro alcançou a quadra para saber a ordem que tem que ser feita, tá? Então, inventar uma frase para decorar isso. Então, o menor dos valores da sequência é menor ou igual que a média harmônica e o maior valor da sequência é menor ou igual que a média quadrática. Só vai ocorrer a igualdade, tá? Se a sequência for a sequência a qual você está tirando a média for iguais, tá? Então vejamos. Isso aqui é uma questão que o André também já deve ter abordado. Eu acho que quando eu coloquei o material dele,
acho que ele fez, tá? Usa a desigualdade das médias, quer dizer, então, é um artifício que comparece muitas vezes no ENC, tá? Deixa eu ver. Então, eu dou um aconselho vocês darem uma lida aqui, uma estudada, tanto o André quanto eu. É importante enfatizar isso. Vamos ver o próximo. Aqui, tá? Aqui já é uma outra questão, entendeu? Aqui já envolve uma desigualdade. Também vai lançar mão da desigualdade das médias, tá? É uma questão que eu acho que é pertinente, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, média aritmética e média geométrica. A chave do argumento se baseia na média aritmética e geométrica, tá? Um outro exemplo, agora caindo aqui para 2012, tá? Dado o número A, quanto mede os lados de um retângulo de perímetro mínimo, cuja área é A? 5 pontos, 2012. Acho que foi o primeiro ENC. Acho que 2011 que o Profimática começou, tá? O primeiro ENC não, o segundo, né? O segundo semestre. Justifique matematicamente porque não pode responder o item A se trocarmos de mínimo por máximo. Dado A maior que zero, sejam x e y dimensões de um retângulo de área A. Então, seja isso aqui, escrevo. Então, A vai ser x vezes y, raiz quadrada, tira a raiz quadrada. Esse aqui representa a média geométrica. Pela desigualdade da média aritmética pela geométrica, você tira o quê? Que a média geométrica é menor ou igual que a média aritmética. E a igualdade só é válida se e somente se x e y é igual a raiz quadrada de A. Bom, o perímetro é a soma dos lados, né? Como é um retângulo, 2x mais 2y, só que o que a gente sabe? Isso aqui é 4 vezes a média aritmética. E isso vai ser 4 vezes a raiz quadrada de x, y. Por estrela, o perímetro é mínimo quando é igual. Então, cadê? Isso aí, o perímetro vai ser mínimo. Então, vai ser maior ou igual. Então, o menor valor que o perímetro pode assumir é aquele que está escrito ali. 4 raiz quadrada de x, y. Que, na realidade, é o raiz quadrada de A. Quando o retângulo é igual a A. Tá? Aí, agora, vem os comentários. Eu preparei aqui um comentário só para a gente poder entender aqui. A resposta está ligada ao fato de não existir um retângulo de perímetro máximo com a área A maior que zero. Para isso, Não, esse aqui é o comentário de B, né? Para mostrar que existem retângulos com essa área de perímetro tão grande quanto se queira. A resposta está ligada ao fato de que não existe retângulo de perímetro máximo com área A fixada. Para isso, é suficiente mostrar que existe retângulos com essa área de perímetro tão grande quanto se queira. Ou seja, que você pode ter um perímetro tão grande quanto se queira, desde que você pode com área fixada, tá? Então, ó, para cada n maior que zero, tomamos um retângulo Rn, de lado n raiz quadrada de A e raiz quadrada de A sobre n. Faz o produto da área A e e o perímetro vai ser o quê? Vai ser maior do que 2n raiz quadrada de A. Então, você passando n ao infinito, você tem que o perímetro é máximo, mas a área é controlada. Tá? Uma questão assim que eu entendo assim, ó, assim, dado qualquer número p maior que zero, sempre pode se achar um n, tal que o perímetro desse Rn é maior do que p, bastando tomar n tão grande, tomar n tal que n seja sempre maior do que esse p, n tão grande quanto você queira. Tá? Então, é um argumento que o Henk fugiu desse tipo de questão, porque eu acredito que no primeiro momento eles estavam ligados à ideia do cálculo, mas percebeu que você tem uma disciplina específica de cálculo, tá? Dentro do ENC, dentro do Profimat, que é feito no segundo ano, que é a última disciplina que você faz no mestrado antes da dissertação, tá? O Fundamentos do Cálculo e mais uma eletiva, mais uma optativa, tá?
que na maioria das vezes é, costuma ser, como é que se diz? Álgebra linear, tá? Aqui temos mais uma questão envolvendo desigualdade, essa aqui já é mais recente, 2022. Sejam x e y números reais, prove que a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado maior ou igual que o módulo de x mais y raiz quadrada e que a igualdade é verificada, se somente se x é igual a y. Mesma estratégia de uma desigualdade que a gente já fez aqui. Eu vou construir uma sequência de equivalências lógicas, porque a expressão que tem aqui, eu parto de coisas muito gerais, eu parto de x e y, números reais. Né? Eu parto de coisas muito gerais, uma desigualdade muito específica. Então, meu pensamento é o quê? Eu vou olhar essa desigualdade e vou mostrar que ela é equivalente a uma coisa mais simples. Isso é um argumento válido, mas eu tenho que mostrar que ela é equivalente, logicamente equivalente, tá? Cuidado, tá? Então, eu vou fazer uma sequência de equivalência. Olha aqui, apareceu a diferença ao quadrado maior ou igual a zero, tá? Repare, só vai ser igual a zero, só vai ser valer a igualdade, se você pensar no termo da igualdade. Então, você tem x menos y igual a zero, o quadrado igual a zero, você somente ser x igual a y. Sejam A e B tais que A, B é igual a 1. Pelo item anterior, então vejamos, agora eu vou fazer o quê? Eu tenho uma raiz quadrada, tem menor valor possível. Tais que a ao quadrado menos a menos 9 ao quadrado mais b menos 13 ao quadrado tem o menor valor possível. Vou chamar o a menos 9 de x, o b menos 13 de y. Ao fazer isso, vou usar a desigualdade do item A e vou cair em um sistema, tá? Então, usando a desigualdade, vou chegar a 21 raiz quadrada de 2, tá? Então, sabemos que só vai ocorrer a igualdade quando a menos 9 igual a b menos 13. Mas eu sei que A mais B igual a 1, resolvo o sistema e consigo extrair aqui. Tranquilo, pessoal? Aqui a pontuação, ó, provar a desigualdade, 0,25. Provar a igualdade, 0,25. Mostrar que possui mínimo ou calcular o valor mínimo, 0,5. Tá? Então aqui já, o cara já foi camarada. Possui mínimo e calcular esse valor mínimo. Determinar os valores A e B, que são a solução do sistema, porque você já tem uma equação. Você tem A mais B igual a 1. O que você vai ter? Você vai usar a igualdade de A, do item A, para você mostrar que A menos 9 igual a B menos 13. Então, você ganhar uma outra equação para resolver o sistema. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Aqui, repara, pessoal, novamente, é questão de itens independentes. Resolva cada uma das inequações abaixo. Ele te deu duas inequações e você vai resolver uma inequação modular. Aí é conta no braço, né? Isso aí você vai resolver no braço. Então, pode usar o quê? Uma, pegar aquela inequação modular primeira, abrir uma dupla inequação, uma dupla desigualdade, resolve essa dupla desigualdade, separa em duas, lembrando que está sendo ligado pelo conectivo E, faz tudo sinal, enfim, chega à solução. Aqui, nessa segunda, você pode fazer o quê? Também mesma coisa, fazendo estudo do sinal, tá? Aqui no gabarito só aparece a fala pronta, tá? Mas esse processo de conta você tem que fazer, é equivalente a resolver o quê? Peguei, reduzi o mesmo denominador, onde apareceu 3x, então a inequação, a desigualdade original é equivalente a 3x sobre x mais 1. Então, você fazer um manuseio daquela desigualdade, principalmente quando a desigualdade, é isso que a gente aprende, quando a desigualdade é enjoada, é enrolada, você parte daquilo e pensa, vou construir uma sequência, eu quero provar, tornar essa expressão mais simples, mas não quero de qualquer forma, quero que ela seja através de equivalências lógicas. Aí você vai fazendo aqui, análise de sinal, resolve, não tem. Aqui tem a solução gráfica,
tá? Que também é possível. Tem aqui um argumento aqui, que é uma citação, deixa eu botar em modo tela inteira. Nunca caiu a desigualdade triangular, né? Mas deixei aqui como último problema. Ela envolve uma construção. Existe um capítulo do livro do João Lucas que, que desenvolve isso muito bem, tá? E aqui eu deixo como um exercício complementar para vocês. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Esse finalzinho foi meio corrido, eu sei, tá? Eu dei uma acelerada para a gente poder terminar, mas deixa eu fechar aqui. Com isso, assim, eu fecho esse último tópico, tá bom? O que eu aconselho vocês a fazerem é refaçam todos os problemas, tá? E eu vou encerrar essa gravação aqui. Deixa eu encerrar a gravação. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Fique mais um minutinho para eu conversar com vocês.